Os Saiyajins, um povo que carrega em seu sangue a essência da guerra. Um clã de guerreiros que fez impérios inteiros tremerem apenas ao ouvir o eco de seu nome. Entre eles, poucos se ergueram como verdadeiros monstros diante da história. Em Namekusei, quando Kakaroto, o guerreiro que o universo passaria a chamar de Goku, despertou um poder adormecido por milhares de anos. Ele se tornou a materialização do maior pesadelo de Frieza, o lendário Super Saiyajin. Ali, diante do tirano que extinguiu a sua raça, Goku encarnou a fúria de gerações inteiras e pôs fim ao ceifador dos Saiyajins. Mas a lenda não parou por aí. Trunks, o híbrido vindo de um futuro condenado, utilizou essa mesma força ancestral para humilhar Frieza e cravar nos olhos do vilão o peso de um trauma eterno, apenas com o brilho dourado de sua transformação. E Vegeta, o príncipe orgulhoso, mostrou ao mundo que até mesmo as mais frias máquinas sem coração ou alma poderiam sentir o medo diante da chama indomável do Super Saiyajin. Ainda assim, existe algo sombrio por trás desse poder, uma verdade que até os próprios Saiyajins parecem temer, porque entre todos eles, apenas um ultrapassou a barreira da lenda, apenas um nasceu com a maldição da fúria pura, um guerreiro cujo poder esmagador é capaz de colocar o orgulho de qualquer um de joelhos. Broly, o lendário Super Saiyajin, um ser tão devastador que seu nome é sussurrado como uma maldição em todas as estrelas do universo, temido por trilhões de vidas. Desde o berço, Broly foi diferente. Ainda bebê, possuía um poder de luta de 10.000, igual ao do próprio Rei Vegeta, o monarca que podia obliterar planetas inteiros apenas com um simples gesto. E esse mesmo rei, temendo que aquela criança fosse a ruína de sua linhagem e o prenúncio do fim do cosmos, decretou que Broly fosse eliminado junto com seu pai. Descartados como lixo, ambos foram jogados à morte certa. Mas o destino interveio. No mesmo dia, Frieza aniquilou os Saiyajins com uma única explosão colossal, e Broly sobreviveu, erguendo uma barreira de energia em torno de si e de seu pai para resistir ao apocalipse. É preciso compreender a dimensão desse feito. Frieza, ainda em sua forma mais fraca, a primeira de suas transformações, destruiu o planeta Vegeta, um mundo cuja gravidade era 10 vezes maior do que a Terra, usando apenas a ponta de um dedo. Aquele ataque foi o equivalente à força de uma estrela anã implodindo, e Broly, um recém-nascido, resistiu. Isso não é apenas sobrevivência, é uma afronta à lógica do próprio universo. Com o passar dos anos, Broly cresceu, e junto dele cresceu um poder impossível de ser contido. Antes mesmo de Goku despertar o Super Saiyajin, Broly já havia alcançado esse patamar, e não apenas isso, ele o superava. Começou a varrer mundos do mapa e a apagar civilizações inteiras como se fossem poeira no vento. Sua fúria sem controle se expandiu tanto que não mais se limitava a batalhas isoladas. Ele voltou sua ira para toda a galáxia sul do Macrosomo, especificamente o mundo dos vivos. É nesse ponto que precisamos compreender a escala cósmica da destruição causada por Broly. O universo de Dragon Ball é dividido em 4 quadrantes, cada um abrigando incontáveis nebulosas, bilhões de sistemas solares estrelares e trilhões de mundos. Dentro dessa cosmologia, quando se fala em galáxia, não é apenas um aglomerado de estrelas como conhecemos na ciência, mas sim um setor inteiro do universo, uma fração colossal da criação governada pelos próprios deuses. E Broly, em sua fúria, varreu esse setor. Em sua forma de Super Saiyajin, ele não apenas destruiu mundos, ele erradicou uma galáxia inteira diante de nossos olhos. Uma fúria que ecoou para além das fronteiras do espaço, chegando ao ouvido daqueles que jamais imaginariam testemunhar o despertar do verdadeiro monstro Saiyajin. O lendário não é apenas um guerreiro, ele é a própria encarnação do caos. Quando Kakaroto é informado da existência de um guerreiro Saiyajin capaz de devastar mundos e que agora ele tem como alvo a Galáxia Sul, ele não hesita nem por um segundo. Seu instinto de protetor o chama, seu sangue arde. Ele parte em uma jornada através do espaço, cruzando constelações e cortando o vazio cósmico, decidido a encarar a ameaça de frente e colocar um fim em algo que poderia significar a ruína do universo. Mas dessa vez a situação é diferente. Kakaroto já domina o Super Saiyajin, sua transformação dourada que rompeu os limites da lenda. Porém, ao ouvir relatos de que esse tal Broly está destruindo galáxias inteiras, até mesmo ele hesita. Pela primeira vez, Kakaroto admite a possibilidade de enfrentar alguém mais forte do que ele próprio. Ele não tinha certeza, mas a dúvida já é o suficiente para pesar no coração de um guerreiro que sempre confiou em sua força. É importante lembrar, tudo isso acontece em uma linha do tempo alternativa. Nos filmes, esse Kakaroto é muito mais poderoso do que na sua contraparte do anime e do mangá.
Se no cânone oficial ele ainda estava abaixo de Cell, um ser cuja energia poderia obliterar todo um sistema solar, sistemas esses que em Dragon Ball não se limitam a uma única estrela, mas abrigam inúmeras, multiplicando a escala de destruição, aqui, nessa linha paralela, Kakaroto carrega em seus punhos a força para apagar galáxias inteiras. Quando todos os guerreiros Z chegam ao novo planeta Vegeta, o palco da batalha está armado. Os mais fortes guerreiros de todo o universo agora estão frente a frente, e é nesse momento que Broly revela um detalhe perturbador. Ele se lembra de Kakaroto. Ambos nasceram no mesmo dia e desde então a simples presença de Goku desperta algo no fundo de sua mente. Uma fúria sem explicação, um ódio sem lógica. Paragus, o pai de Broly, tenta manter o seu filho sob controle através de um dispositivo cruel que suprime a sua energia, como correntes invisíveis que prendem um monstro que nunca deveria ser solto. Mas até mesmo ele percebe, o dispositivo está falhando. Broly está constantemente no limite, pronto para explodir a qualquer instante. E numa noite silenciosa, enquanto Kakaroto repousa, o inevitável acontece. Broly o ataca de surpresa, e mesmo sem recorrer ao Super Saiyajin, Kakaroto consegue se defender. Mas nesse instante algo muda. Broly libera uma fração a mais de sua força, e Goku sente em sua pele o que vinha procurando, aquela energia sombria, caótica, impossível de ser comparada a qualquer outra. Paragus consegue, por um momento, acalmar o monstro, mas o dia seguinte revela uma verdade cruel. O novo planeta Vegeta não passa de uma farsa, uma armadilha, um mundo condenado maquiado como palácio. O plano de Paragus nunca foi redenção, foi vingança. Se não contra Rei Vegeta, morto há muito tempo, contra o seu filho. E quando Goku aparece diante de Broly, a centelha da insanidade explode. Seus olhos se fixam no Saiyajin de coração puro e algo desperta dentro dele. Como um mantra enlouquecido, Broly começa a repetir o nome. Kakaroto! Sua energia sobe como uma tempestade cósmica, cada segundo mais intensa, mais sufocante. O ar se distorce, o solo treme, a própria realidade parece rejeitar tamanha força. Vegeta, tentando conter a ameaça, se coloca no caminho e libera sua forma de Super Vegeta, o poder do Grade 2. Mas para sua surpresa e desespero, seus golpes não passam de meros arranhões. Nada, absolutamente nada atinge Broly. Então o inevitável acontece. A fúria contida se rompe. Broly começa a rir, e não é um riso humano, é um som gutural, monstruoso, que ecoa como trovões em um campo de batalha tomado por sua energia, e de repente tudo explode, uma erupção lendária, e quando a luz cega os olhos de todos presentes, lá está ele, o verdadeiro pesadelo dos Saiyajins, o Super Saiyajin lendário, Broly. Naquele momento, Vegeta entende o destino, não existe vitória, não existe esperança, e pela primeira vez o príncipe dos Saiyajins, o guerreiro mais orgulhoso do universo, cai de joelhos. O desespero o consome. Ele se recusa a lutar contra o inevitável. As palavras de Broly ecoam como um decreto de morte. Kakaroto, você será o primeiro a morrer. É melhor ficar preparado. E sem hesitar, ele parte para cima. Seu corpo se torna uma arma viva. Broly lança os guerreiros Z pelos ares como se fossem bonecos frágeis, esmagando-os contra o solo, atravessando montanhas e fazendo o planeta inteiro estremecer. O massacre começou. Então, Kakaroto, diante desse poder absoluto, finalmente compreende. A verdadeira lenda dos Saiyajins acabou de despertar. Trunks e Gohan, inflamados pela esperança de deter o inimigo, erguem seus punhos aos céus e liberam um poder dourado. O campo de batalha treme quando ambos despertam seu Super Saiyajin. Suas auras flamejantes rasgam o espaço em ondas de energia. Mas então, Broly, com aquele olhar frio e insano, vira-se lentamente para Kakaroto e faz uma pergunta que ecoa como uma lâmina no coração de qualquer pai. Kakaroto, você gosta mesmo do seu filho? O silêncio se ergue e é quase sufocante. Kakaroto olha para Gohan e, mesmo sabendo do imenso poder que seu filho carrega, ordena: fuja. Essa decisão gera um dilema intrigante. Afinal, naquele ponto da história, Gohan já havia dominado o Super Saiyajin. Seu treinamento com seu pai estava completo. Mais do que isso, Kakaroto conhecia a existência do Super Saiyajin 2 em seu filho. Então por que mandá-lo correr? Seria porque ele sabia que mesmo se Gohan perdesse o controle e liberasse o Super Saiyajin 2, ainda assim ele seria esmagado por Broly? Ou será que, nessa linha do tempo alternativa, o Gohan jamais havia revelado sua forma mais poderosa para que Kakaroto testemunhasse, permanecendo apenas no domínio básico do Super Saiyajin? Bom, de qualquer maneira, a mensagem é muito clara. Nem mesmo o filho prodígio de Kakaroto seria suficiente. E Broly prova isso. Mais uma vez ele transforma o campo de batalha em um massacre. Seus ataques são violentos, brutais, cada golpe mais devastador do que o anterior. Entre os
destroços e gritos de guerra, ele olha para um grupo de escravos que contemplavam o céu, sonhando com a liberdade e com um retorno ao seu mundo natal, mas os sonhos não existem diante do lendário. Com um simples disparo, um Ki Blast atravessa o vazio e explode o planeta deles diante dos seus olhos. Uma cena cruel, sem propósito, apenas pelo prazer da destruição. Os guerreiros Z, diante dessa atrocidade, entendem a verdade. Broly não é um guerreiro, não é um adversário. Ele é a pura maldade encarnada, a personificação do ódio sem limites. E se não for parado agora, o universo terá o mesmo destino. Mas um por um, eles caem. Nenhum consegue resistir. Até que, no último momento, surge Piccolo farmando aura pra caralho, como um raio de esperança no meio da escuridão. Ele salva Gohan de um ataque fatal e distribui as preciosas sementes dos deuses, as Senzubins. Com o Zenkai Boost, os Saiyajins retornam ainda mais fortes, mas mesmo com seus corpos renovados, não acertam sequer um golpe em Broly. É então que Kakaroto decide acabar com tudo aquilo. Ele concentra toda a sua energia em um Kamehameha colossal, uma onda dourada que faz o espaço estremecer. Mas Broly caminha em direção ao ataque e passo após passo atravessa o feixe de energia como se fosse apenas vento. Quando a poeira baixa, ele está ali, intacto, sem nenhum arranhão. Ele encara Goku e pergunta com um sorriso sádico: O que estava tentando, seu inseto metido? Todos estão no chão. Os guerreiros Z mal conseguem se levantar. É quando Vegeta, que assistia em silêncio, decide que não pode mais ser prisioneiro do medo. Ele ergue o queixo, sua aura explode e o príncipe avança. Chega de temer um Saiyajin. Eu sou o príncipe. Mas a sua valentia é em vão, porque seus ataques não causam efeito. Em segundos, ele é atirado ao chão como lixo, esmagado pela superioridade absoluta de Broly. O poder de Broly já não está apenas crescendo, está transbordando. Sua energia é tanta que o próprio corpo corre risco de se destruir por dentro. Uma força suicida, mas imparável. O planeta inteiro treme, rachaduras se espalham, o ar se torna irrespirável. O inferno está diante deles. Com todos derrotados, resta apenas aquele que sempre se levanta quando não há mais esperança: Kakaroto. Ele clama pela ajuda de seus companheiros. Me deem sua energia agora. E um a um, Trunks, Gohan, Piccolo e os outros entregam cada gota do poder que possuem, mas Vegeta se recusa. Sua voz ecoa carregada de orgulho. Porque eu deveria dar minha energia a um guerreiro que está abaixo de mim? Enquanto isso, Broly continua a massacrar Kakaroto, arrastando-o pelo planeta, golpe após golpe. E mesmo sangrando, mesmo caindo, Kakaroto grita com todas as suas forças que precisa disso, precisa de mais poder agora. O príncipe hesita, mas diante da cena de um guerreiro que jamais desiste, algo muda em seu coração. Vegeta finalmente cede. Ele libera sua energia que flui em direção a Kakaroto, e naquele instante o impossível acontece. Goku segura o punho de Broly. O impacto faz o universo tremer. Uma explosão colossal de energia irrompe de seu corpo. Caralho! Seu cabelo dourado agora brilha com reflexos esverdeados. Um brilho único. O destino decidiu. É hora da batalha final. De um lado, o lendário Super Saiyajin Broly, a encarnação do caos. Do outro, Kakaroto, erguido como o verdadeiro guerreiro da esperança. Ambos avançam em um choque dramático. O duelo que decidirá o destino do universo. Broly desfere um soco titânico, mas Kakaroto desvia. Canaliza toda a energia recebida e acerta um golpe preciso no estômago do monstro. Ao girar o punho, a carne se rompe e o abdômen de Broly explode em uma erupção de poder. Por um instante, parece que tudo terminou. O lendário Super Saiyajin cai, derrotado pela união e coragem. Mas não é o fim. Mesmo após a sua aparente derrota, Broly não sucumbe. Seu corpo, ainda pulsando com energia selvagem, cai na terra, mergulhando em um lago congelado, como se o próprio universo o aprisionasse temporariamente. Mas o gelo não pode conter o monstro. Ele desperta novamente, emergindo como um tsunami de força. O mundo parece tremer diante dele, e logo Goten e Trunks se erguem, tentando deter a fúria que varre o planeta. Em um instante, Broly derrota ambos, arremessando-os como brinquedos pelo campo de batalha, e a terra estremece com o impacto de cada movimento. Mas a esperança surge novamente. Gohan chega, agora não mais a criança indefesa que enfrentou o inimigo antes, mas um guerreiro que manteve seus treinos e amadureceu. Ele encara Broly sozinho, um desafio que faria qualquer outro tremer. As auras se chocam, rasgando o céu com luz dourada e eletricidade pulsante. Gohan alcança o Super Saiyajin 2, sua energia vibrando com
com determinação e controle, enquanto Broly, o lendário Super Saiyajin, mostra novamente o porquê seu nome inspira terror, um monstro movido apenas pela fúria e pelo orgulho da destruição. O choque entre os dois é cataclísmico. Gohan acerta um soco no rosto de Broly, mas é inútil. O impacto ricocheteia no próprio chão enquanto o gigante o esmaga com força descomunal. Cada golpe de Broly distorce o ar, faz o solo rachar e lança ondas de energia que devastam a paisagem. Gohan percebe que força pura não é o suficiente. A única chance é a estratégia, usar a própria energia de Broly contra ele, enterrando-o nas profundezas da crosta terrestre. Com um esforço titânico, Gohan consegue e o monstro finalmente parece cair, mas como sempre, a barreira de energia de Broly o mantém vivo. Chega! Gohan brada, pousando firmemente no solo. Ele junta as mãos, concentrando todo o seu poder em um Super Kamehameha. A luz dourada e azul se intensifica em uma explosão de esperança. Broly, em uma montanha, ergue-se com um rugido ensurdecedor. Não acabou até você cair morto aos meus pés. O confronto final se aproxima. Kamehameha contra Omega Blaster. Energia contra energia. A força do universo inteiro parece pairar no ar. Broly ri, engolindo o Kamehameha de Gohan com sua energia caótica e infinita. Goten, desesperado, salta para ajudar, mas ainda não é o suficiente. Em sua angústia, ele implora silenciosamente: papai, precisamos de você. E o universo escuta, as nuvens se rasgam e o céu se abre em um espetáculo divino. E Goku surge ao lado de seus filhos, revertendo o destino. Anos antes ele buscava Broly, agora Broly encara o guerreiro que aprendeu a equilibrar a força e o coração. Goku dispara o Kamehameha unido a Gohan e Goten, mas Broly, alimentado por fúria ilimitada, aumenta o seu poder, absorvendo a energia do ataque. O chão treme, o vento uiva e a terra parece prestes a ser arrancada do espaço. Eles estão à beira da derrota. Então Trunks surge. Um último Ki Blast explode, interrompendo Broly e impedindo que ele acione mais energia. Uma brecha se abre, mínima, mas suficiente. A família de Saiyajins concentra cada grama de poder em um único ataque, o Family Kamehameha. A energia brilha como o sol, perfurando o Omega Blaster de Broly e lançando-o em direção ao sol, apagando sua fúria em uma explosão que ilumina todo o planeta. A escala de Broly é impressionante. De destruidor de múltiplas galáxias a força de nível universal com velocidade infinita. Ele não é apenas um adversário, ele é a personificação do medo. Até mesmo os próprios Saiyajins, guerreiros orgulhosos e indomáveis, sentem terror diante dele. Puro mal, estampado em um sorriso insano que jamais será esquecido. E curiosamente, como afirmou o próprio criador do Broly, dentre os vilões de filmes que criou, e mesmo comparando com os do anime de Dragon Ball Z, ninguém jamais superou Broly em poder, e paradoxalmente, ele é a única exceção. O mais poderoso não é um deus, mas um demônio, um monstro nascido para destruir, cuja lenda permanecerá para sempre no cosmos. Agora, me diz aí, será que outro Saiyajin poderia enfrentar Broly sozinho? Ou ele é, de fato, a maior força que o universo já conheceu? Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para me ajudar e compartilha essa história épica para que todos conheçam o verdadeiro poder da lenda e do terror que é Broly, o lendário Super Saiyajin. Considera também se tornar membro, caso isso não vá te atrapalhar, e hype o vídeo bastante para que mais pessoas cheguem aqui no canal. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, fui!